Contarelos, leitura de histórias para miúdos e graúdos, aventuras, surpresas e muito mais em Contarelos, uma iniciativa do município de Serpa para levar a biblioteca até casa. Fiquem em casa, pois vamos ouvir e ver mais um Contarelos. Olá, amiguinhas e amiguinhos. Hoje vou-vos contar uma história que se chama Se Eu Fosse um Livro. Esta história foi escrita por um senhor que se chama José Jorge Letria e os desenhos foram feitos pelo seu filho André Letria. Se eu fosse um livro, pediria a quem me encontrasse na rua para me levar para casa consigo. Se eu fosse um livro, havia de partilhar com os meus leitores os segredos mais antigos e secretos. Se eu fosse um livro, gostava de ter sempre um lugar reservado no quarto mágico de cada criança. Se eu fosse um livro, pediria às pessoas para não me usarem como ornamento de prateleira. Se eu fosse um livro, saberia tanto de Nova Iorque como da Roma Antiga. Se eu fosse um livro, havia de ser lido até às tantas por quem, em silêncio, me chamasse amigo. Se eu fosse um livro, não gostava de saber logo no princípio como é que a história vai acabar. Se eu fosse um livro, havia de saber de cor todas as histórias que morassem nas minhas páginas. Se eu fosse um livro, seria capaz de guardar bem guardados todos os segredos que me quisessem confiar. Se eu fosse um livro, nunca havia de sentir pressa de ler a palavra fim. Se eu fosse um livro, não gostava que me lessem só por obrigação ou por estar na moda. Se eu fosse um livro, gostava de ser um arranha-céus, todo feito de letras e sons. Se eu fosse um livro, gostava que viajassem nas minhas páginas até à ilha de todos os tesouros. Se eu fosse um livro, havia de estar em todos os lugares onde fosse capaz de fazer alguém feliz. Se eu fosse um livro, teria sempre o perfume suave de um dia sem data e sem igual. Se eu fosse um livro, gostava de ser uma janela aberta para a imensidão do mar. Se eu fosse um livro, havia de convidar um poeta para jantar sempre que um poema seu iluminasse a noite. Se eu fosse um livro, haveria de querer ser, antes de mais nada, sempre lido e livre. Se eu fosse um livro, mesmo sem gostar de proibir, acho que baixa a palavra ignorância. Se eu fosse um livro, não gostava que alguém fingisse que já me tinha lido só para ficar bem visto. Se eu fosse um livro, talvez temesse, acima de todas as outras, a terrível palavra esquecimento. Se eu fosse um livro, gostava de tornar livre e indomável o leitor que me escolhesse. Se eu fosse um livro, seria um imenso poema que oferecesse às palavras sentidos
inesperados. Se eu fosse um livro, havia de ser uma arma eficaz e doce para matar de vez o desejo de guerra. Se eu fosse um livro, não me importava de ir para uma ilha deserta com um leitor apaixonado. Se eu fosse um livro, gostava de ter todos os rostos que o tempo me quisesse dar. Se eu fosse um livro, gostava de poder crescer sem limites, até me transformar numa biblioteca. Se eu fosse um livro, gostava de ouvir alguém dizer: este livro mudou a minha vida.